Ok, pessoal, vamos continuar aí. Nós estamos aí na nossa aula 4 de Direito Constitucional. Se você está chegando agora, volta aí nas outras aulas, tá? Queria também já falar, adiantar, curte aí o nosso canal, né? Dá um joinha, compartilha esse vídeo, ajuda aí a divulgar o nosso trabalho. Hoje nessa aula nós vamos continuar falando de princípios fundamentais. Né? Nessa aula 4 vamos continuar falando de princípios fundamentais. A gente falou lá na aula passada que nós estamos no artigo 1º, vamos nos situar. Estamos no artigo 1º da Constituição, no artigo 1º. Nós vimos lá o caput e estamos estudando quais são as formas de governo, formas de Estado, sistema de governo e regime político. Então nós estamos na primeira parte, que eu coloquei lá no slide passado, na aula passada, que foi a parte A, que falava sobre a forma de governo. Então nós vamos começar conversando sobre as formas de governo. E nós falamos que a forma de governo adotada no Brasil é a república. Então nós escolhemos a república como uma forma de governo. Quando eu falo de forma de governo, deixa eu até mudar a cor. Quando eu falo de forma de governo, eu estou falando de duas coisas essenciais. Eu estou falando de como se chega ao poder, como chegar ao poder, e depois que eu chego no poder, como eu me mantenho no poder, por quanto tempo eu fico no poder. Tempo que eu fico no poder, ou tempo de poder. Então, forma de governo tem ele tem na sua essência a maneira como se chega até o poder e a maneira como o tempo que se permanece no poder. O oposto da república, nós temos dois polos de uma forma de governo. Nós temos a república, que é o que a gente já sabe que o Brasil é uma república, e nós temos o oposto, o polo oposto de uma república, é uma monarquia. O Brasil já foi uma monarquia, né? Depois que deixou de ser colônia, nós fomos colônia de Portugal, você lembra das suas aulinhas de história, né? Provavelmente, e nessas aulas de história você deve lembrar que nós fomos colônia até o ano de 1821, 22, né? E aí nós nos tornamos um país independente e a nossa primeira forma de governo foi a monarquia. Dom Pedro I, nosso primeiro imperador, nós fomos uma monarquia. Depois, a partir de 1889, né, 15 de novembro de 1889, nós nos tornamos uma república. Agora, qual que é a diferença entre os dois? A diferença está nisso aqui que eu falei. Como se chega no poder e por quanto tempo se mantém no poder. Vamos chamar isso aqui de 1 e esse aqui de 2. Então vamos lá para o primeiro aspecto. Qual que é o primeiro aspecto? Como que eu chego até o poder? De que maneira que eu chego no poder? Numa república, para você chegar ao poder, vamos olhar primeiro na monarquia, né? Como que você chega no poder na monarquia? Você chega no poder nascendo um nobre, nascendo da família real, sendo filho do rei. Então o poder ele é passado de pai para filho. Então é uma forma hereditária. Se chega ao poder de forma hereditária, nascendo. Numa república, não. Numa república, você se torna presidente como? Sendo eleito. Então, aqui a forma é eleito. Ou eleita. Né? Através de eleição, através de voto, através de um processo de escolha. Quem escolhe o rei? Ninguém. Ele nasce rei. O povo não tem escolha. Numa forma eleita, numa república, quem escolhe o presidente é o povo. Então, como se chega ao poder?
Na república se chega através de um processo de eleição e na monarquia se chega através de um processo de nascimento. Você tem que nascer rei. Aí nós vamos agora para o segundo aspecto. O segundo aspecto é por quanto tempo eu fico no poder. Beleza, cheguei ao poder. Ó que legal, sou todo poderoso. Agora, por quanto tempo eu fico no poder? Vamos olhar na monarquia. Na monarquia, para eu chegar ao poder, eu tenho que nascer. Depois que eu chego ao poder, eu fico lá por quanto tempo? Até morrer. É vitalício. Então o tempo é vitalício. Você fica até morrer. E aí passa para o seu filho o trono. E no caso da república, por quanto tempo eu fico no poder? Eu não fico vitaliciamente, eu fico temporariamente. Então é temporário, é um poder temporário. Deveria ser temporário, né? A gente tem aí algumas figuras na história do Brasil que estão no poder há muito. Tem tipo um Sarney que não sai nunca. Mas de toda forma, ele é eleito. Ele é eleito. Acaba o mandato dele, ele é eleito de novo. Alguém põe ele lá. A gente não pode esquecer isso. Dentro de uma república, existe então esses dois aspectos. Você chega ao poder através do voto, através da escolha, num processo de escolha, e você fica nesse poder durante um período de tempo. Né? Enquanto que na monarquia, que é o oposto, você nasce monarca, então você chega ao poder através do nascimento e você fica neste poder de maneira vitalícia. O Brasil escolheu a república. Pergunta: isso pode mudar? O nome do Brasil é República Federativa do Brasil. Nós podemos um dia escolher e falar assim, não, não queremos mais república, queremos ser monarquia, se tornar monarquia federativa do Brasil. Podemos? Em tese, sim. Em tese, nós podemos. Em tese, a forma de governo, que é a republicana, ela não é uma cláusula pétrea. Opa, o que é cláusula pétrea? Estou começando agora a estudar para concurso. Fala para mim. Cláusula pétrea são aquelas cláusulas, estão lá no artigo 60 da Constituição, se eu não me engano, é o 60, que fala quais são os elementos do nosso Estado que não podem ser mudados. Cláusula pétrea, cláusula de pedra, que está feita num lugar muito rígido que dificilmente pode ser mudado. A república não é uma cláusula pétrea, né? Teoricamente a gente pode mudar de república para monarquia, tá bom? Então se aparecer aí numa questão alguma coisa desse tipo, você sabe, sim, podemos um dia deixar de ser república e se tornar uma monarquia. Hoje nós somos uma república, tá bom? Vamos para o próximo, então já vimos forma de governo. Nossa forma de governo é a república, que para se chegar ao poder é através de eleição, e o poder ele é temporário. Né? Ele é temporário, enquanto que na monarquia se chega através do nascimento e o poder é vitalício. Vamos agora falar do segundo aspecto, que é a forma de Estado. E na forma de Estado, nós escolhemos ser uma federação. Então, vamos lá para o princípio federativo. Então, estamos aqui no ponto B do artigo 1º ainda, nós estamos falando então da forma de Estado. Forma de Estado, que a forma de Estado que nós aqui no Brasil escolhemos é o federalismo. Escolhemos ser uma federação. O que eu tenho que saber sobre forma de Estado? Eu sei que forma de governo é a maneira como eu chego ao poder e por quanto tempo eu me mantenho no poder. Quando eu falo de forma de Estado, eu quero dizer de que maneira que o poder ele é distribuído dentro do Estado. De que maneira que eu distribuo, que eu reparto o poder dentro do Estado. Tá? Então vamos colocar aqui a maneira como é a repartição, é a distribuição do poder, vamos simplificar, né?
Da mesma forma como nós fizemos quando falamos de formas de governo, vamos pensar em dois extremos aqui também na forma de Estado. Nós temos de um lado o extremo um Estado que a gente chama de unitário, e num outro extremo nós temos um Estado que é chamado de Estado federalista, é um Estado federal, certo? É um Estado federal. Qual que é a diferença e quais são as semelhanças desses dois estados? Vamos primeiro então, semelhanças não, quais são as diferenças, né? Nós estamos pegando dois extremos. Vamos pegar primeiro o estado unitário. De que maneira que o poder se distribui dentro de um estado unitário? Não se distribui. Dentro de um estado unitário, o poder ele fica concentrado num poder central. Ele tem um núcleo central que controla esse poder. Né? O resto dos participantes desse estado não tem um poder tão forte. Uma analogia, vamos pensar num símbolo, vamos imaginar uma casa. Fica fácil da gente conseguir entender melhor. Então imagina uma casa, só que uma casa aonde não tem paredes internas, os cômodos não tem separação. Imagina a sua casa, vamos dizer que a sua casa seja uma casa de um pavimento só e que não tem parede nenhuma, nem no banheiro, não tem nem cortina lá no chuveiro para você tomar o banho com privacidade. Não existe privacidade, todo mundo sabe o que todos estão fazendo. Todos os cômodos, não existe uma separação de cômodos dentro dessa casa. Então tem um poder central que nesse caso aqui é exercido por algum soberano na sua casa. Aí você, quem é o soberano na sua casa? O soberano é aquele que dá a palavra final. Sua casa pode ser uma casa paternalista, onde que o pai é que dá a última palavra, ou pode ser uma casa maternal, né, onde quem dá a última palavra dentro de casa é a mãe, ou pode ser uma casa um pouco mais democrática, onde os dois compartilham, onde todo mundo participa das decisões no final. Mas enfim, existe um poder central que fala como que vai ser o funcionamento da casa. Então, por exemplo, se aqui é o seu cantinho, é onde você dorme, é onde está a sua cama, e você resolve pregar algumas coisas na parede, como é uma coisa que todo mundo está visualizando, o poder central pode falar assim, opa, não vai pintar essa parede aí de verde limão, não. Vai ficar feia, a casa vai ficar feia. Então alguém dá a última palavra. Não existe autonomia entre todos os que compartilham a casa num sistema unitário. Já num sistema federativo, vamos imaginar também a casa, só que agora essa casa ela tem cômodos, né? Imagina que esses cômodos têm porta, tá bom? Eu não estou desenhando as portas aqui, mas tem cômodos, né? Tem tudo, as paredes, tudo separadinho, tem as portas, tem áreas que são comuns a todo mundo. Continua existindo um poder central, continua existindo alguém que dá a palavra final para as decisões que são gerais. Porém, cada um dos cômodos existe uma certa autonomia. No seu quarto, por exemplo, você pode, às vezes, se depende da autonomia que o poder central na sua casa te dá, você pode pintar as paredes da cor que você quer, você pode organizar a cama, guarda-roupa do jeito que você quer. Se você quer ter um momento de intimidade, você encosta a porta. Às vezes você pode trancar essa porta, às vezes não pode, depende da regra geral da casa. Então tem um poder central, mas cada cômodo tem uma certa intimidade, tem uma certa autonomia para tomar decisões ali dentro. Isso é um Estado federal. É o caso, por exemplo, do Brasil, onde você tem um poder central que é a União, que coloca regras e tem uma separação de poder como poder executivo, legislativo e judiciário, que trata de assuntos de interesse de toda a nação, e cada um dos Estados-membros tem a sua autonomia, que faz regras e tem uma organização interna em cada estado sobre assuntos que são de interesses daquele estado, e tem os municípios que têm a sua certa autonomia para assuntos que são ligados
a questões ali do município. Então, uma federação é isso, é a reunião de vários estados com uma certa autonomia. Com uma certa autonomia. Tá? Em oposição ao Estado unitário, onde não existe essa autonomia entre os membros daquela nação, daquele Estado. Tá? Vamos parando por aqui para o vídeo não ficar muito longo e no próximo vídeo a gente continua daqui da forma de Estado. Tá bom?